Alguns inscritos aqui do canal me pediram com insistência para eu comentar a respeito do caso do Ben Mendes e aquela loja de joias que se envolveram em um processo judicial que resultou em uma sentença de um juiz lá do Tribunal de Minas, envolvendo ali uma reportagem onde o Ben Mendes veio ao público para dizer que determinada empresa tinha atuado como receptadora de determinados produtos. Enfim, eu quero primeiro assistir essa reportagem junto com vocês para a gente entender a indignação do Ben Mendes em relação a toda essa problemática. Eu quero também ler com vocês algumas reportagens que envolveram esse caso. E por último, nós vamos analisar juntos a sentença. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todas as semanas eu trago conteúdo jurídico aqui pra você, pra te informar, pra te ensinar e pra você ficar atualizado, tá certo? Então, por favor, me ajuda muito a sua inscrição e o seu like nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, eu já vou assistir o vídeo do Ben Mendes junto com vocês. E qualquer coisa eu paro pra comentar a respeito de algum detalhe ou algo que passou batido, pra ficar bem clara essa situação que envolve esse caso. Tá certo? O vídeo foi publicado aqui no canal do Ben Mendes, se chama Escândalo Judicial Como Nunca Visto, né? Esse vídeo foi publicado na semana passada, dia 11 de fevereiro. Vamos assistir com calma esse vídeo. Provavelmente a minha vida vai tomar um rumo completamente diferente a partir dessa reportagem. Em minhas mãos estão 3 documentos. Uma notícia do SBT News, uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma decisão da 4ª Vara Civil da Comarca de Betim, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A vida vai tomar provavelmente um rumo completamente diferente, porque o que vocês verão a partir de então é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escândalos judiciais, e talvez pode ter até outros escândalos envolvidos, da história do Brasil. Vamos lá, vamos analisar com calma para ver se realmente se trata de um escândalo judicial, né? Nós só teremos noção disso ao analisar a sentença e verificar quais que foram os fundamentos dessa decisão. De Minas Gerais eu tenho certeza. Ok, acompanhem comigo o raciocínio. Vocês sabem, todos vocês sabem que eu sofri um furto de joias da minha mulher dentro da minha casa e a solução... Aliás, a alternativa que eu tive naquele momento, a escolha que tivemos como família, foi procurar as autoridades policiais. Com todas as provas que tínhamos a confissão do autor do furto, tínhamos um documento que essa pessoa furtou as joias e vendeu essas joias para uma loja de Belo Horizonte, que praticou, então, aquele tempo, em tese, receptação, porque as joias eram produto de furto. Pera aí, vamos lá. Ele falou aqui que provavelmente essa empresa pode ser considerada receptadora em razão das joias serem produtos de furto. Mas aqui tem um detalhe, tá? Se essa empresa de joias, essa loja de joias, não sabe que esse material é produto de furto, não dá pra considerar essa loja como receptadora, né? Não dá simplesmente pra fazer essa acusação de forma tão direta, não. Principalmente essas lojas que compram joias, né? Geralmente elas compram pelo peso ou pela característica da joia. Muitas das vezes nem tem nota fiscal. São produtos de origens diversas. Não dá pra identificar de cara que determinada joia é produto de furto ou produto de qualquer outro tipo de crime. Eu acredito que o juiz vai levar isso em consideração no momento da sua decisão lá no tribunal. Mas calma, isso ainda é um pouco precipitado, vamos ver o que ele vai falar mais a esse respeito. Dos policiais aqui da cidade de Betim. Esperei um tempo para ver se iriam se mover. Inclusive eu fui orientado à época, por que você não vai lá, você mesmo tentar resolver? Não é tentar resolver com ronda do consumidor, não. A solução que eu encontrei, depois de esperar tanto tempo e a delegacia ficar inerte, eu imaginei, olha, eu acho que eu estou correndo riscos aqui, porque provavelmente estou envolvido com uma coisa que é muito grande. É um esquema talvez muito grande e procurei então vir às redes em uma reportagem para denunciar a inércia da delegacia, pedindo providências do governador do estado, e deu o maior problema. Deu um problemão. Por quê? Porque as reportagens que eu havia publicado sobre o caso, todas foram censuradas. E não só as reportagens. Eu cedi uma entrevista para a Rádio Itatiaia, uma tradicional rádio mineira, que também foi censurada. Qual foi a minha alternativa? Recorrer sozinho ao Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque o Tribunal de Justiça de Minas mandou tirar todas as reportagens do ar. Não podia nem falar do caso. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo?
Entrevistas que estavam marcadas comigo, que ainda não tinham sido feitas, canceladas misteriosamente. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aí. Subimos ao Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão mandando a reportagem voltar ao ar. Olha. Por quê? Porque, nas palavras do ministro, eu vou pontuar aqui para vocês, de uma reclamação constitucional que foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Gente, acompanhem esse vídeo, não pulem não. Vocês vão estar diante do um dos maiores escândalos, eu não vou falar o maior para não ser pretensioso, mas um dos maiores escândalos judiciais da história do nosso Estado e, quiçá, do Brasil. O ministro escreveu o seguinte: na espécie, a matéria jornalística está amparada na versão apresentada pela vítima, na confissão do autor do suposto furto, em documentos que atestam o real valor das joias, bem como a propriedade do bem, ou seja, as joias custavam R$16 mil e foram vendidas na loja Mapa do Ouro em Belo Horizonte por R$1.800. No contrato de compra e venda das peças firmadas com o estabelecimento Mapa do Ouro em valor módico. Isso aqui é palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro, ao analisar os documentos, ele viu que joias certificadas de uma famosa joalheria sendo vendidas por R$1.800, joias que custaram R$16 mil, o ministro fala, isso é um valor módico. Então, o próprio ministro percebeu a gravidade do que estava diante dele, no boletim de ocorrência e nas declarações das vítimas, reclamante e sua esposa, prestadas na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Betim. Além da reclamação registrada na Corregedoria Geral de Polícia, porque eu tive que ir à Corregedoria para ver se a delegacia se movia, da 3ª Subcorregedoria de Belo Horizonte. Olha o que o ministro falou, não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há de se reconhecer, olha, o ministro falou isso, e vocês vão ver o que o juiz Márcio de Souza Macedo, de Betim, a decisão que o juiz dá desconsiderando o Supremo Tribunal Federal e produzindo o maior escândalo para o judiciário que vai entrar para a história e por causa... Nós vamos ler essa sentença juntos, tá? Mas eu acredito que essa decisão veio porque, por exemplo, crime de receptação, para você vir a público dizer que a empresa cometeu crime de receptação, tem que ter o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, né? Enfim, não sei, eu acredito que foi nessa linha que o juiz seguiu, se ele contrariou essa decisão do STF que permitiu a divulgação desse material, né? Na verdade, eu não tenho certeza de nada, eu quero ler a sentença junto com vocês pra gente tirar essa dúvida. Por causa disso, eu tomei uma decisão que vocês vão acompanhar aí. Então o ministro fala, vamos lá, pelos mesmos motivos, há de se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações. Ademais, o fato noticiado constitui conduta criminosa, supostamente praticada contra o reclamante, repórter com expressivo número de seguidores nas redes sociais, o que revela a existência de interesse público em sua divulgação. E o ministro continua aqui, né, dizendo, as reportagens que eu publiquei, as reportagens tinha sido denúncia, quem está barrando as entrevistas, delegado não explica o porquê de não ter feito a busca e apreensão dos objetos, cadê o governador, e as reportagens veiculadas, a entrevista na Rádio Itatiaia, que também eles mandaram tirar do ar, quanto também no podcast Interrede, do jornalista André Rocha. Então, tudo tinha sido censurado, o ministro, então, determinou que voltasse ao ar, já com esse entendimento de que era lícita a reportagem, mas o juiz da 4ª Vara Civil de Betim decidiu fazer uma coisa que, sim, eu estou até agora tentando entender o porquê um juiz de direito, já há um tempo que esse juiz atua aqui na cidade de Betim, eu sei disso, que ele atua aqui há bastante tempo, porque desde os meus tempos de graduação ele atua aqui. Inclusive fui colega de classe de uma pessoa que é parente dele, e eu não consigo entender o que leva um juiz a decidir por isso aqui. E se eu disse lá atrás que eu sentia fortemente que a minha vida estava sob risco,
Agora, eu tenho mais elementos ainda. No caso, é uma decisão de primeiro grau, né? Cabe a ele recorrer dessa decisão se ele está inconformado com os fundamentos dela, atacando ali cada um dos fundamentos dessa decisão e deixar o tribunal decidir a respeito do mérito desse caso, né? Então, assim, não tem nada decidido ainda cabe recurso dessa decisão e o tribunal ainda pode reformar essa decisão tranquilamente, e isso é extremamente comum. O processo judicial, ele só acaba quando termina, né? Vamos dizer assim. Tem que transitar em julgado. Enquanto não transitou em julgado, não existe nada decidido nesse sentido. E eu explico a vocês o porquê. Vamos lá. Antes, eu quero ler a reportagem do SBT News, porque assim que detalhe. Aí a empresa decidiu, então, me processar pedindo também indenização por dano material e moral. Processo da ordem de R$150 mil, né? E a retirada das reportagens e tal. Nesse intervalo aí, durante essa marcha processual, o SBT News, aí já não tinha nada a ver comigo mais, ele publicou, não só o SBT News, algumas outras, publicaram: polícia prende suspeitos de receptar joias e relógios de luxo roubados de casas em São Paulo. Eu quero ler um trechinho da matéria para vocês verem o que aconteceu. 4 suspeitos foram detidos. Eu acho que eu tenho essa reportagem aqui. Deixa eu olhar rapidinho. Aqui a reportagem. Polícia prende suspeitos de receptar joias e relógios de luxo roubados de casas em São Paulo. Itens eram encaminhados para a loja em shopping de luxo de Belo Horizonte. 3 dos 4 presos são irmãos. Acredito que é essa reportagem aqui que o Ben Mendes vai ler, né? Polícia prende suspeitos de receptação de furtos e roubos em São Paulo. Tá aí. Se você quiser ler a reportagem, pausa o vídeo. A reportagem é só isso daqui mesmo, tá? Vamos lá, vamos voltar pro vídeo do Ben. Em São Paulo, sob a acusação de participação em um esquema de receptação de joias e relógios de luxo roubados e furtados de residências na cidade e posteriormente levados para Minas Gerais. 3 dos detidos são irmãos. De acordo com as investigações, eles utilizavam um taxista como intermediário na capital paulista e vendiam os objetos em lojas de um shopping na capital mineira. Agentes da Polícia Civil de São Paulo realizaram buscas em um shopping de luxo em Belo Horizonte. A loja Mapa do Ouro está sendo investigada por suspeita de vender relógios e joias roubadas e furtadas em São Paulo. O proprietário Ayrton Jorge Santomauro, conhecido como Bolinha, foi preso na capital mineira e será transferido para São Paulo, juntamente com seus irmãos Antônio Fabian e Lucas José, que também foram detidos. Então tem mais aqui, depois vocês precisam ir a reportagem. A mesma loja que havia receptado ou comprado as minhas joias das mãos do autor do furto. As joias de R$16 mil, nem minhas são, eram joias que eu havia presenteado a minha mulher. E venderam por R$1.800. Mas aí então, quando eu tive acesso a essa notícia, eu falei, pronto, então a 4ª Vara Civil de Betim, não é possível que eles vão... não é possível que vai vir lá algo assim teratológico, vai vir de lá algo teratológico. Pois veio e me fez tomar... uma decisão que, como eu disse, vai mudar completamente a minha vida. Vocês que me acompanham aqui na Ronda do Consumidor, que me acompanharam nesses 6 anos, eu espero que vocês compreendam a minha decisão, ou os caminhos dessa minha decisão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o juiz julgou, o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo. Carlos Márcio de Souza Macedo, juiz da 4ª Vara Civil da comarca de Betim, eu não sei o que aconteceu que fez com que esse juiz julgasse dessa forma. Eu não vou ler aqui. Calma, nós vamos ler os fundamentos ainda, tá? Porque assim, pessoal, é o seguinte, uma decisão judicial não é só aquilo que o juiz entende ou que ele acha que é o certo, não. Ele dá a sua decisão e junto com a sua decisão, ele traz todos os fundamentos pelos quais puderam ser reunidos ali dentro do processo para ele chegar a essa conclusão técnica. Então assim, não é só avaliar a decisão do juiz, o juiz me condenou, que absurdo. Não, não é assim. Tem que verificar quais os fundamentos dessa decisão que resultaram nessa condenação, né? E é isso que nós vamos avaliar agora nesse vídeo. Que toda a decisão, mas o processo é público. Tá? Sim, o processo é público, a sentença também é pública e é por isso que eu posso mostrar para vocês aqui tranquilamente. Podem procurar aqui. O juiz, ele contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que a reportagem foi lícita. O juiz de 1º grau, aqui da cidade de Betim, entende que houve dano moral praticado da minha parte para a empresa. É a mesma empresa que o SBT publicou que os donos, os sócios, foram presos
suspeitos de receptar joias e relógios de luxo em São Paulo e vender em Minas Gerais. O juiz Carlos Márcio Macedo, ele disse na decisão dele que eu pratiquei, com a minha reportagem, que eu pratiquei dano moral contra a loja. Ali, vamos lá, pera aí, é o seguinte, o juiz ele não decide com base em reportagem, tá? O juiz não busca na internet notícias a respeito de determinada loja pra formar a sua convicção em relação a determinada situação, não, tá? Então assim, se houve essa decisão do STF, a equipe jurídica do Ben Mendes tem que juntar na defesa desses autos a decisão do STF que considerou a reportagem lícita. Eu não sei se isso foi feito, eu não analisei os documentos que foram juntados nesse processo, nós vamos analisar apenas a decisão mesmo, porque é um documento público e eu posso expor aqui pra vocês sem problema algum. E aparentemente, pelo que eu pude perceber dentro desse processo, a equipe jurídica do Ben Mendes é muito bem preparada. Eles são muito competentes tecnicamente. Não tenho certeza se eles fizeram essa juntada da decisão do STF, mas apenas pelas manifestações no processo já dá pra você perceber que se trata de uma equipe técnica muito bem preparada. Mas como eu disse pra vocês, o juiz ele não vai buscar na internet notícias e reportagens sobre determinada situação pra julgar o caso. Ele vai analisar as provas que estão dentro desses autos. Então dizer assim, o juiz me condenou mesmo diante dessa reportagem que saiu na internet, não, isso não faz muito sentido, porque o que vai consolidar, o que vai formar o convencimento do juiz são as provas que estão dentro do processo e não fora dele. Mapa do ouro. E me condenou aqui em coisas absurdas. Por quê? Porque na decisão a gente pediu então a reconvenção. Estão me processando? Peraí, quem tem direito a receber alguma coisa sou eu. Afinal, as joias da minha mulher foram vendidas aí para vocês. A reconvenção, pessoal, é o seguinte, quando você é réu em uma ação e você entende que você foi a parte lesada, além de oferecer a defesa técnica dentro do processo, você pode meio que contra-atacar, né? Uma reconvenção é isso. Você está sendo demandado, mas na sua defesa você demanda também a parte autora em relação a determinado pedido. E nós vamos analisar também o que o juiz decidiu a respeito dessa reconvenção nesse processo do bem. E vocês compraram por R$ 1.800? Empresas experientes nesse trâmite, sem nota fiscal, certo? Mas aí o juiz falou assim, não, você não tem direito à reconvenção não. Então, me fez perder o pedido, então não considerou o pedido de reconvenção, e eu saí condenado. Diante do exposto, aliás, julgo procedente aos pedidos formulados pela JPS, que é a Mapa do Ouro, em desfavor de Benoni Benjamin Cardoso Mendes, para excluir as reportagens do ar, contrariando então a decisão do Supremo. O ministro de primeiro grau aqui de Betim, desconsiderando a decisão do Supremo. Juiz. Então eu tenho que retirar os vídeos, bem como a reintegração da conta Google do autor com a remoção dos comentários ofensivos associados, ou seja, todos os comentários lá que são negativos à empresa, o juiz determinou que esses comentários têm que ser retirados pelo Google. Então a gente tem que avaliar o motivo disso, né? Porque é aquilo que eu falei, não é só analisar a determinação dispositiva da sentença, nós temos que analisar também os fundamentos e nós vamos fazer isso ainda nesse vídeo. Tudo mediante fornecimento dos links pela parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500 limitada a 30 mil para o Google. Agora para mim, condenar o réu Benoni a pagar 30 mil reais a título de danos morais. Eu tive as joias furtadas, a empresa comprou uma joia de 16 mil por 1.800 e agora vai ganhar mais 30 mil. Ou seja, está valendo a pena praticar receptação, pelo menos se cair na 4ª Vara Civil de Betim, pode ser que vale a pena. E a pessoa que furtou? Tinha de ir atrás da pessoa que furtou. Ela que tinha de devolver o valor das joias. Mas eu sei que se a justiça criminal reconhecer a receptação, a responsabilidade também recai sobre a loja. Mas antes dessa briga aqui entre o Ben Mendes e a loja, tem que buscar o autor do furto, para ele devolver esse valor, para ele devolver as joias, enfim. Pagar a eles esse valor acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Calma aí que eu vou falar da minha decisão. Além disso... Ou seja, então, valor corrigido, tá? Além disso, ele me condena a isso aqui eu nunca vi na minha vida. Se algum advogado tiver aí, quiser também compartilhar o meu entendimento, pode compartilhar aí nos comentários, porque eu nunca vi isso aqui na minha vida. Ele me condena também ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, mediante apreciação dos balancetes comerciais, fiscais e idôneos relativos a períodos anteriores e posteriores ao fato.
O que o juiz está falando? Está falando que... Isso é estranho mesmo. Mas assim, a liquidação de sentença por arbitramento é extremamente comum. O que é isso? O juiz ele vai exigir das partes alguns documentos técnicos necessários para apurar o valor de liquidação de sentença nesse caso. E o juiz escolheu aqui, por exemplo, os balancetes comerciais do período anterior e posterior ao fato. Mas ele teria que ter delimitado ali que período é esse anterior, que período é esse posterior e em relação a qual fato? A publicação do bem nas redes sociais? A decisão que determinou que todos os vídeos saíssem do ar? Essa decisão gera esse tipo de dúvidas que pode ser discutida em um possível embargo de declaração, por exemplo. Aqui está obscura a decisão do juiz em relação a esse tipo de liquidação. Mas eu tô fazendo essa análise, gente, só analisando aqui o dispositivo da sentença que foi lido pelo bem, tá? Eu ainda vou ler os fundamentos junto com vocês. Mas a liquidação de sentença por arbitramento é comum. Não é algo muito estranho aqui no processo civil, não, tá? Que todo prejuízo que eventualmente a empresa teve, por exemplo, alguém que assistiu a reportagem, ouviu aqui a reportagem do SBT que os donos da empresa foram presos por prática suspeita de receptação de joias e relógios, as pessoas decidiram não comprar mais nessa loja. Todos os prejuízos que essa loja teve, o juiz colocou nas minhas costas. Isso daqui exige embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso para que o juiz venha sanar qualquer obscuridade em relação à sua decisão. Porque não ficou muito claro aqui quais são os prejuízos a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento pela análise desses balancetes financeiros. Não ficou muito claro isso aqui, não. Pelo menos pelo que o bem leu pra gente, isso daqui deve ser atacado por embargo de declaração para que o juiz venha esclarecer essa situação da liquidação aqui. E a loja, então... É absurdo mesmo. Não é que apresentaram para o juiz esses balancetes, não. O juiz está dando a oportunidade, vá lá e faça balancetes, e tudo quanto for prejuízo, desde o fato até a períodos anteriores e posteriores ao fato. Então, nesse intervalo aqui, tudo quanto for prejuízo, se as pessoas, a sociedade que tiver visto a reportagem e falado o quê? Não. Vou me afastar dessa loja, vai cair nas costas do Benoni. O Benoni vai ter que ressarcir. Então, vocês estão entendendo que o juiz, o senhor Carlos Márcio de Souza Macedo, ele está dizendo aqui que eu posso ter que pagar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, eu sei lá quanto que esse povo pegava de joias. Eu sei lá quanto que eles movimentavam de joias. Tem que recorrer dessa decisão aí, bem. Tem que levar esse assunto pro tribunal. E aí lá no tribunal nós vamos analisar como que esse tribunal, como que esse colegiado de desembargadores vai enxergar esse caso. Diante do que ele leu, eu entendo que fica meio duvidoso essa questão da liquidação por arbitramento, tendo como documentos bases para esse arbitramento os balancetes financeiros. Isso fica muito duvidoso, né? O que deveria entrar nesse balancete? Quais que são os prejuízos que deveriam ser suportados pelo bem e que deveriam ser incluídos nesses balancetes? O juiz não deixou claro isso na sentença, aparentemente. Aí o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo está entrando para a história, como sendo o juiz que está querendo colocar nas minhas costas todo um decréscimo patrimonial de vendas que a empresa tenha. Por quê? Porque eu coloquei em uma reportagem e o SBT colocou em uma reportagem que aquela loja, os autores estavam presos por suspeita de receptar joias, e eu, porque tive joias furtadas que foram compradas por eles em uma prática que, de acordo com o Código Penal, é receptação. Aí o juiz está colocando nas minhas costas. Então, quer dizer, o juiz Carlos Márcio de Souza Macedo está premiando a Mapa do Ouro. Eles podem ganhar nas minhas costas aí, 30 mil já ganharam, mas pode ser 100 mil, 200 mil, 10 milhões, 1 bilhão, eu não sei quanto que o juiz está querendo que a loja ganhe em cima da vítima. Aqui. Então, é isso. Se tem dúvida a respeito da decisão do juiz, se a decisão não está muito clara, embargo de declaração, tem que atravessar o embargo de declaração aí para o juiz esclarecer esse tipo de liquidação. Isso é muito simples de fazer processualmente. Então, por essa razão, pessoal, eu tomei uma decisão que é o seguinte. Vamos lá, agora eu vou analisar com vocês a sentença, tá? Eu quero ler essa sentença com vocês para a gente perceber quais os detalhes de fundamentos que o juiz usou para chegar nessa conclusão. Vamos lá. Aqui está a sentença, tá? A sentença foi julgada pela 4ª Vara Civil da Comarca de Betim, tá certo? Aqui o requerente, no caso o autor, é a loja, que tem esse nome. Tem vários advogados dessa loja, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 advogados. E aqui o Ben Mendes com apenas um defensor técnico. Beleza, vamos dar uma olhada agora nessa sentença, tá? Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, praticamente a mesma qualificação. Autor a loja, o réu o Ben Mendes, indenização por dano moral, procedimento comum cível, tá? Porque o valor, deixa eu ver aqui, o valor foi de 150 mil, então não é
competência do juizado especial civil, e sim da vara civil, tá certo? Vamos lá. Aqui o juiz já traz o relatório, e esse relatório é uma explicação simples da demanda. Vamos analisar com calma para ver para quais os rumos essa decisão foi. A empresa, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a ação de conhecimento com pedido de antecipação parcial dos efeitos das tutelas pretendidas em desfavor de Benoni Benjamin, que é o Ben Mendes. Aqui tá o nome dele completo, mas eu tirei o nome dele completo, né? Não tem necessidade desse tipo de exposição, tá certo? Igualmente qualificado, alegando em síntese que o réu, o Ben, possui um canal no YouTube denominado Ronda do Consumidor, e o suplicado publicou um vídeo afirmando que fora furtado por seu funcionário e que este vendeu as joias furtadas do autor. O funcionário firmou o contrato de compra e venda das joias, no qual afirmou a origem lícita dos bens. O réu acusou novamente, né, de comprar bens furtados. As acusações feitas pelo requerido, pelo Ben Mendes, destruíram a reputação do suplicante, da empresa. Sua conta foi suspensa pelo Google e recebeu diversas mensagens de fãs do canal acusando-o de furto. Em tutela de urgência, requereu a expedição de ofício ao Google e ao YouTube para que removam os vídeos postados pelo réu, pelo Ben, e para que se levante a suspensão da veiculação de seus dados. Ao final, requereu indenização por danos morais no valor de R$100 mil e danos materiais, sendo o quanto indenizatório apurado em sede de liquidação de sentença, juntou o documento. Então o juiz ele faz a análise dentro de todos os documentos que estão no processo, tá? O juiz não vai para a internet buscar fundamento das suas decisões, não. Só para ficar claro para vocês. As custas iniciais foram recolhidas, foi deferido parcialmente a tutela nesse caso, acredito que para remoção dos vídeos. Citada a parte demandada apresentou contestação com reconvenção. Essa reconvenção aqui que é aquele contra-ataque que eu falei para vocês. Ben Mendes, ele se defende nesse processo por meio da contestação, e nessa mesma contestação ele coloca um contra-ataque ali. Ele coloca um contrapedido, vamos dizer assim. Ele não apenas se limita a se defender nesses autos, mas sim se defende atacando o outro lado. Tecnicamente, o nome disso é reconvenção. No mérito, alegou em síntese que atua como repórter no programa Ronda do Consumidor, percebeu que havia sido furtado em sua própria residência, foi surpreendido pela confissão de seu assessor pessoal, que admitiu ser o autor do furto das joias. Seu assessor informou que vendeu as joias para o autor, para a empresa, né, de joias, e entregou um contrato de compra e venda. O bem foi comercializado junto à loja por R$1.800. Nenhuma diligência foi iniciada pela Delegacia de Polícia Civil, motivo pelo qual gravou o vídeo expondo a situação em seu canal do YouTube. No caso, o Ben Mendes gravou o vídeo e publicou no YouTube porque a delegacia não fez nada em decorrência da sua denúncia, né? Ele ofereceu ali as informações de um suposto crime na delegacia, a delegacia não fez nada, ele simplesmente expôs na internet toda essa situação. No pedido reconvencional, que o Ben preparou, pugnou pela indenização por danos materiais no importe de R$16 mil. Esses danos materiais aqui seria o valor das joias, e danos morais no importe de R$100 mil também, assim como fez a empresa, a loja de joias. Ao final, o Ben Mendes ele pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e acostou também diversos documentos. E esses são os documentos que o juiz vai analisar para fundamentar o seu convencimento, para se chegar a uma conclusão nesses autos. Houve réplica, né, dessa contestação com reconvenção por parte da empresa de joias, houve audiência de instrução e julgamento. Se existe uma sentença aqui para resolver o mérito, significa que não houve acordo nesse processo. Os autos vieram conclusos, memoriais também, e esse basicamente é o relatório e é o resumo técnico de todo o processo, tá certo? E é por isso que eu amo de paixão o direito civil, o direito do trabalho, e tenho um certo asco com o direito penal, tá? Porque se isso daqui fosse uma sentença criminal, só esse relatório aqui ia ter 20 páginas. Eu vou analisar com vocês na semana que vem, por exemplo, a ação que o Flávio Dino fez contra o Monark, alegando que o Monark tinha ofendido a honra do ministro, e eu analiso a sentença com vocês, vocês vão perceber a diferença. Uma sentença criminal é extremamente prolixa, diferente de uma sentença civil, de uma sentença trabalhista, que é bem objetivo. Mas essa objetividade toda pode gerar alguns prejuízos, como é o caso, por exemplo, dessa liquidação por arbitramento aí, que não ficou muito clara nesse caso, nós vamos chegar lá. Olha só a fundamentação. Partes legítimas e bem representadas, tudo certo até aqui. Não existem nulidades a serem sanadas e nenhuma preliminar foi arguida. Então ele vai direto pro mérito nesse caso. Tendo em vista que a presente lide contém pleito reconvencional, separei a fundamentação em tópicos, assim como o dispositivo, para melhor compreensão. Aqui ele separou tudo certinho em cada um dos tópicos individuais para ficar clara a decisão. Vamos lá, da lide principal, primeiro ele analisa o mérito principal da ação para depois ele avançar aqui para a questão reconvencional. Trata-se de uma ação de conhecimento com pedido de antecipação parcial dos efeitos das tutelas pretendidas. A empresa de joias requer que os vídeos produzidos pela parte requerida, os vídeos produzidos pelo Ben Mendes, sejam retirados do YouTube. O restabelecimento da sua conta Google também foi um pedido, bem como indenização por danos morais e materiais. Esses foram os pedidos da loja de joias. A parte requerida, no caso Ben Mendes, por sua vez, argumenta que a autora, a loja de joias, adquiriu as joias em procedência ilícita e por valor inferior ao de mercado. Nesse caso, se o Ben Mendes faz esse tipo de acusação de que a loja ela adquiriu as joias que porventura poderiam ser de origem duvidosa, de origem ilícita, o Ben Mendes tem que provar
provar isso nos autos, tá? Então vamos ver se o Ben Mendes conseguiu provar que essas joias se tratam de produto de crime. Enfim, vamos lá. Pois bem, os documentos juntados com a peça de ingresso demonstram que, de fato, o réu gravou um vídeo expondo diretamente o comércio do autor, né? No caso, o Ben Mendes gravou um vídeo expondo a loja de joias e publicou em seu canal do YouTube. No vídeo relatou que teve algumas joias furtadas e que a pessoa que cometeu o delito vendeu as peças à suplicante, a empresa de joias, que compra materiais de origem ilícita, né? Fazer essa acusação aqui sem uma sentença penal condenatória, condenando a empresa de joias ao crime de receptação, é muito perigoso mesmo, porque existe a presunção da inocência no nosso ordenamento jurídico. Ninguém pode ser considerado culpado, senão após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então isso daqui é muito perigoso, tá? Sabido que para a configuração da responsabilização civil é necessária a formação de uma tríade, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Passemos à análise desses elementos. É o que eu falo para vocês aqui. Sempre existem 3 pilares para o reconhecimento do dano moral, que é o ato ilícito, o dano e o prejuízo. Tudo isso tem que ser demonstrado no processo para que o juiz reconheça o dano moral. E detalhe, prestem atenção numa coisa. Aqui se trata da competência civil. Então não vai ser discutido aqui o crime de receptação, nem mesmo o crime de furto. Não é competência desse juiz aqui decidir a respeito dessas matérias. Eles se limitaram aos efeitos civis desse caso, tá bom? Olha só, compulsando os autos, é possível concluir que o réu, o Ben Mendes, acusou publicamente a loja de ter adquirido joias provenientes de furto. A loja se defendeu, alegando que o seu ramo de atuação é a compra e venda de ouro e que o vendedor firmou um documento atestando a procedência lícita das joias. Inclusive, o termo acompanha a inicial. Então, existe esse documento onde o vendedor ele atesta ali que as joias são lícitas. Então, o culpado nessa história toda é a pessoa que furtou as joias, né? Olha só, ora, no caso em tela, entendo que a autora, a loja de joias, cuidou de pedir ao vendedor que declarasse a procedência lícita do material, o que é suficiente para a compra de joias usadas. Então aqui o juiz entendeu que se trata de uma prova lícita a declaração do vendedor, deixando claro aqui nesses autos que se tratam de origem procedente, né? Então aqui o juiz ele tá levando mérito para o entendimento de que a loja não tinha ciência de que aquelas joias se tratavam de produto criminoso. Praticamente é isso que eu estou entendendo aqui, mas vamos continuar. Já que a maioria delas não possui nota fiscal ou outro documento que ateste a propriedade do negociante, que pode ter recebido as peças como herança ou presente, cito para exemplificar. Então aqui o juiz está dizendo que geralmente esse tipo de negócio que envolvem joias usadas, geralmente não tem nota fiscal. Assim, não havia possibilidade de a autora ter ciência da origem das joias. Então, se a loja não sabia da origem dessas joias, ela não pode ser considerada receptadora. Foi esse basicamente o entendimento desse juiz aqui, e ele formulou seu convencimento com base nas provas desses autos. Eu não vou acessar as provas desses autos, tá? Isso cabe à defesa técnica do Ben Mendes, que aparentemente é muito bem preparado, mas eu entendo que se o Ben Mendes não conseguiu provar que aquelas joias são produto de crime, essa decisão aqui é razoável. Porque como considerar receptador uma empresa que não tinha ciência da origem daquele material, né? É uma decisão razoável na minha visão até o momento. Nesse sentido, corrobora o depoimento das testemunhas tais, que declarou já ter vendido as joias à empresa de joias, à loja de joias, e que ao procurá-la foi questionada quanto à licitude dos produtos e assinou um contrato de compra e venda. Em relação à alegação de que elas foram compradas por um preço abaixo do valor de mercado, restou estabelecido que a requerente comprou apenas o ouro e não as peças trabalhadas em si. Então aqui pelo peso fica mais barato mesmo. As peças oferecidas à venda são pesadas e pagas de acordo com a cotação do grama do ouro na data da venda, justificando assim o montante reduzido pago na transação, o que afasta qualquer indicativo de má-fé ou reconhecimento prévio da origem ilícita dos itens adquiridos. Então aqui o juiz entendeu que se tratavam de uma negociação comum, né? Olha aqui novamente, justificando assim o montante reduzido pago na transação, o que afasta qualquer indicativo de má-fé ou conhecimento prévio da origem ilícita dos itens adquiridos. Nessa decisão aqui, o Ben Mendes rodou então, viu? Vamos lá, vale frisar também que a testemunha tal, que mantém negócio similar com a empresa de joias em São Paulo e que ficou ciente das acusações sofridas pela requerente por parte do demandado, afirmou que está no mesmo ramo há anos, fazendo negócios em geral, inclusive com a autora, com a loja de joias, que nunca deu qualquer demonstração de desonestidade ou incoerência de valores e que a compra é sempre feita por peso das joias que são levadas a si para a venda. Afirmou, por fim, que as joias da marca tal, como é o caso, não tem tanto valor no mercado. Enfim, eu acho que o que causou indignação do Ben Mendes foi a mesma loja ser alvo de uma notícia do SBT pela suposta prática de receptação. Mas, como eu disse para vocês desde o início desse vídeo, o juiz ele vai se ater às provas dos autos, tá? Ele não vai buscar notícias aí na internet para formular o seu convencimento, não. O fato é que o vídeo veiculado pelo réu expôs a requerente a um grande constrangimento que ultrapassa o exercício da liberdade de expressão e informação. Ao fazer essas declarações públicas, o requerido comprometeu a reputação da suplicante perante a sociedade, o que certamente causou prejuízos morais e
materiais à autora, que seria a comerciante ali, a loja de joias. A empresa autora, além dos diversos comentários negativos no Google por influência do vídeo e também, obviamente, por influência da reportagem do SBT, e isso tem que ser levado em consideração, teve seu telefone vazado e recebeu muitas ofensas e acusações dos seguidores do canal do réu. Será que foram apenas os seguidores dele que comentaram lá? Isso é questionável também, né? Lá do outro, teve sua conta no Google, ficou excluída por tempos, diante dos comentários negativos trazidos pela informação do requerido, somente pela informação do bem, porque o SBT também veiculou notícia, né? Então aqui a responsabilidade deveria recair também sobre o SBT nesse caso, ou não? Ou estou errado? O que você acha disso? O que gera prejuízos de ordem material e moral, por certo. O prejuízo material deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, mediante a apresentação dos balancetes comerciais fiscais e idôneos anteriores e posteriores ao fato. Isso que nós já discutimos. No que se refere aos danos morais, a jurisprudência tem entendido que as acusações públicas infundadas, veiculadas em redes sociais e plataformas de grande visibilidade, acarretam o direito à reparação moral em favor da pessoa ou empresa exposta de forma prejudicial. Agora eu deixo uma dúvida aqui para vocês. E se posteriormente, em um possível processo criminal, se verificarem que essas acusações públicas infundadas aqui, na verdade, eram acusações públicas totalmente fundadas? E aí? Já foi condenado aqui a pagar a indenização. Como é que ficaria esse caso? Isso daqui tem que ser questionado também, né? E é por isso que o Ben Mendes tem que recorrer dessa decisão, justamente para dar tempo de todas as investigações da polícia chegar a uma conclusão a respeito desse crime. Se de fato houve o crime, né? Agora, se a delegacia chegar à conclusão de que não houve crime nenhum, aí infelizmente o Ben Mendes vai ter que arcar com isso daqui tudo mesmo. Quanto à quantificação dos danos morais, olha só, para sua fixação devem ser observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, bem como a necessidade de punição e desestímulo à conduta lesiva. A reparação deve, por um lado, amenizar o sofrimento da vítima e, por outro, sancionar o causador do dano, sem que se torne enriquecimento injusto da vítima ou valor inexpressivo para o agente causador. Dessa forma, sopesando tais valores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados, fixa o montante da indenização por danos morais em R$30 mil, conforme nós já vimos o Ben Mendes explicar. Valor que se revela razoável e adequado, sem implicar ônus excessivo ou enriquecimento sem causa à parte autora. Nesse caso aqui foi pedido 100 mil de indenização e o juiz deu apenas 30. Apenas, né? Como se fosse um valor irrisório. Não é. Esse valor aqui é bem salgado. Agora sobre a reconvenção. Vamos lá. Na reconvenção, o reconvinte pretende ser indenizado pelo valor de mercado das joias furtadas, além de ser reparado moralmente pela situação vivenciada. Por toda a fundamentação expedida na lide principal, tem-se que a autora agiu de boa fé e tomou todas as medidas de segurança possíveis em seu ramo de atuação. Portanto, não há que se imputar a ela responsabilidade em relação às reparações pretendidas pelo reconvinte, razão pelo qual a reconvenção deve ser julgada improcedente. No caso aqui, o juiz reconheceu que a loja foi receptadora de boa fé desse material, tá? Porque, pelo que eu pude perceber, diante de todas as provas que foram juntadas nesse processo, o juiz não se sentiu convencido o suficiente de que aquelas joias eram produto de algum crime ou algo nesse sentido. Olha só, o tanto que a decisão na competência civil, ela é simples, ela é sucinta, ela é rápida, ela é objetiva e direta ao ponto. Caso o réu pretenda ser ressarcido pelos prejuízos materiais que pretende ter sofrido, deverá promover ação própria contra o confesso causador do prejuízo. Sim, isso daqui eu concordo. O responsável pelo furto das joias. Esse sim deve ser responsabilizado por todo esse imbróglio. Desta forma, o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente. O juiz, então, não acolheu a reconvenção nesse caso. Olha só, o dispositivo da decisão para encerrar. Da lide principal, julgo procedente os pedidos formulados pela empresa de joias em desfavor do Ben Mendes para determinar a exclusão imediata dos vídeos publicados pelo réu no YouTube, bem como a reintegração da conta Google da empresa de joias, com a remoção dos comentários ofensivos associados, tudo mediante fornecimento dos links pela parte autora, no prazo de 5 dias após a indicação dos endereços eletrônicos, sob pena de multa diária, que fixo em R$500, limitada a R$30 mil, né? Isso aqui o Ben Mendes já leu pra nós, né? Também foi condenado em R$30 mil, e aqui ele condenou o Ben Mendes ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação nesse caso. Sobre a reconvenção aqui ele julgou improcedente e condenou também novamente aqui o Ben Mendes sobre honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10%. É isso, basicamente essa é a decisão. Então assim, cabe ao Ben agora atravessar ali o embargo de declaração para esclarecer a situação de liquidação de sentença por arbitramento, é o que eu acredito que ele vai fazer, e cabe aqui também recurso de apelação para rediscutir essa matéria no segundo grau, para que a turma de desembargadores reavaliem esse caso e também para que dê tempo das investigações criminais apurarem a possível prática de um ato criminoso por parte da empresa de joias. Basicamente é isso. Então assim, eu vou acompanhar esse caso, eu quero entender a decisão do tribunal a respeito desse assunto e eu quero trazer esse assunto para vocês assim que essa decisão do tribunal sair, tá certo? E você também tem a liberdade aqui no campo dos comentários para deixar a sua opinião a respeito desse caso, tá? Fique à vontade, mas lembre-se, o campo de comentários
comentários não é terra sem lei. Se você usar a sua liberdade de expressão aqui no campo dos comentários para ofender a honra de alguém, para a prática de qualquer atitude criminosa, você pode ser responsabilizado. E eu te chamo a atenção para isso, tá? Então toma muito cuidado com isso. A liberdade de expressão não é absoluta, viu? O monarca tentou por muito tempo dizer que a liberdade de expressão no Brasil ela tem caráter absoluto, mas não tem. Toma muito cuidado com isso. Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo e começaram a discutir sobre esse caso, porque eu acredito que isso pode enriquecer e trazer mais um ponto de vista sobre o debate desse caso, e ele pode ser utilizado também para que você aprenda um pouco sobre direito, tá certo? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, eu te espero na publicação do próximo, um abraço e até lá!